Oi pessoal, participantes do Aprendendo com Arte, meu nome é Valéria e a gente está aqui hoje para conversar sobre patrimônio. A palavra em si, patrimônio, ela traz uma ideia de herança, né? De paterno, aquilo que foi hereditário, foi uma herança que passou de geração para geração. Se a gente olha no dicionário, o que é patrimônio, vários são os significados, né? Herança familiar, conjunto de bens familiares, derivação, num sentido figurado, né? Algo que vem de algum lugar. Mas o que nos interessa, a definição que interessa para a gente nesse momento, é um bem ou conjunto de bens naturais ou culturais de importância reconhecida, que passam por um processo de tombamento para que sejam protegidos e preservados. Olhando para o dicionário, a gente tem nesta definição um bem ou um conjunto de bens que foi pensado como sendo algo que deva passar pelo tempo preservado, uma ideia de herança mesmo. Só que a gente, para pensar sobre isso, tem que problematizar herança de quem e herança para quem. O IPHAN, no Brasil, é o órgão nacional que cuida do patrimônio. É o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele surgiu na década de 30, durante ainda o governo do Estado Novo, do Getúlio Vargas, quando se decidiu que certa memória da história do Brasil e da arte brasileira deveriam ser preservadas. No Brasil, existem 3 níveis de tombamento de patrimônio. 3 órgãos nos níveis municipal, estadual e federal. O IPHAN é nível federal. Podemos falar de patrimônio preservado por um município ou às vezes por um estado. Em São Paulo, por exemplo, o CONPRESP e o CONDENFAT são órgãos da esfera municipal e da esfera estadual. Uma equipe de pessoas especialistas em diversas áreas, em história da arte, arquitetura, por exemplo, escolhessem ou decidissem ou argumentassem sobre por que tal bem deveria ser preservado. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a Escola Nacional de Belas Artes, que foi construída no século XIX, ela passou por reformas, ela depois foi derrubada e o portal, né, a entrada dessa escola ficou preservada, um muro, só aquilo do que era a escola. E aí é uma pergunta que a gente precisa pensar. Por que aquela entrada foi considerada importante? Com o passar do tempo, essas questões foram ficando cada vez mais complexas, até que nos anos 80, a Constituição Federal de 1988 substituiu o que era considerado patrimônio artístico ou histórico pela denominação patrimônio cultural. E é muito importante entendermos agora o que seja obra de arte, ou manifestação artística, ou arquitetura, como produção da cultura. No site do IPHAN encontramos muitas referências à própria denominação de patrimônio cultural, vinda da Constituição de 1988, como o que é patrimônio cultural, né? Por exemplo, é do site do IPHAN a explicação de que a denominação patrimônio histórico e artístico é substituída por patrimônio cultural. O conceito é, assim, ampliado de maneira a incluir as contribuições dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Essa mudança incorpora o conceito de referência cultural e significa uma ampliação importante dos bens passíveis de reconhecimento. Existe uma questão que vem sendo considerada desde os anos 80 em relação a museus, em relação ao patrimônio, de que devemos olhar tudo como produção cultural, no sentido antropológico da palavra cultura. Cultura é aquilo que o ser humano produz, seja de bens móveis, utensílios, obras de arte, obras da arquitetura, ou seja, também festas. Por exemplo, você sabia que o modo de fazer queijo de Minas é um patrimônio? Ou o modo de fazer acarajé das baianas de Salvador é patrimônio? Isso não é um bem palpável, não tem como estar no museu, por exemplo. Não dá para você botar um acarajé no museu, com o passar do tempo ele vai estragar. Só que o modo de fazer está preservado.
E mais do que isso, é entender a cultura como um processo dinâmico. Então, eu vou preservar o jongo da Serrinha, por exemplo, que é uma dança de origem ainda do período de escravidão no Brasil, né? Se eu preservo essa dança, não significa também que ela vai ser olhada como uma coisa folclórica, no sentido da palavra folclore, que se usava também até pouco tempo, que é aquela manifestação cultural estática. Ah, é aquilo, só pode ser daquele jeito. Não, a cultura é dinâmica. O jongo, por exemplo, tem músicas relacionadas ao trabalho, ao cotidiano da vida do escravo? Tem, mas a gente não tem mais escravos no Brasil. Então, outras músicas são incorporadas nesse processo, nessa dança, e continua sendo um patrimônio cultural, porque a cultura é dinâmica e ela se transforma. Diante de tudo isso, convido vocês a pensar na sua cidade. Existe algum bem ou alguma festa ou alguma tradição tombada como patrimônio? Você conhece? Ou existe algum outro bem ou alguma representação popular, uma tradição que você acha que deveria ser tombado como patrimônio? Você sabe como isso é possível de ser feito? Acho que é importante investigar.